no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Terça-feira, 19 de maio. Ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Brasil supera a marca de 250 mil casos confirmados de coronavírus. Bolsonaro marca videoconferência com governadores para discutir socorro aos estados. Ministério Público Federal vai apurar novas denúncias de vazamento de informações da Polícia Federal a Flávio Bolsonaro. E Dória quer criar super feriado no estado de São Paulo. Essas e muito mais notícias você acompanha na edição de hoje do Abre Aspas. É rápido, logo após o comercial. Fique com a gente. Nove horas e 33 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta terça-feira já, 19 de maio. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Muito bom dia a quem acompanha a gente aí de casa. Lembrando sempre que, como sempre, estamos ao vivo, então quem quiser participar do jornal, mandar sua mensagem, o seu bom dia, como já fez aqui a Eugênia Minicucci, a Marlene Xavier, que estão mandando bom dia aqui pra gente. Participem conosco aqui do jornal Abre Aspas. É sempre um prazer tê-los conosco e, claro, muito obrigado pela sua audiência. E eu já os convido no segundo bloco desse programa, já em nossos estúdios. Nós teremos uma entrevista ao vivo com o senhor Abner de Madureira, do PSDB, presidente da Câmara dos Vereadores de Jacareí. Claro, vamos conversar sobre esse momento também tão difícil a Jacareí em meio a esta pandemia. Fica aqui o nosso convite, no segundo bloco, esta entrevista ao vivo. Participe. E vamos às notícias. O Brasil passou o Reino Unido ao bater mais de 250 mil casos positivos de Covid-19 e é o terceiro maior total de casos confirmados, olha só, atrás apenas de Estados Unidos e Rússia. O balanço mais recente, divulgado pelo Ministério da Saúde, informou que são 16.792 mortes e 254.220 casos positivos, sendo 100.459, felizmente, recuperados. Pois é, Glauco, que para os analistas aí de coronavírus, né, que estão observando os casos, os gráficos, preocupa muito o caso dos Estados Unidos, como você já falou, da Rússia e do Brasil aí, em meio como, por exemplo, a Espanha, que já está numa curva decrescente. Estados Unidos, Rússia e Brasil ainda estão numa ampla crescente no número de casos, com o gráfico ainda bem elevado. Então preocupa o mundo esses três países. São três superpotências, como a gente sabe, tanto o Brasil, quanto a Rússia, quanto os Estados Unidos. E vamos aguardar aí com o decorrer das semanas que a gente espera, né, que esse gráfico venha cair. Como a gente acabou de ver aí, o Brasil tem mais de 100 mil recuperados, é um número excelente. E a gente espera que o número de recuperados venha a cada dia aumentar, né? É uma esperança dentre tantas que nós, brasileiros, cidadãos e eleitores, esperamos, não é? E o presidente Jair Bolsonaro convidou os governadores para uma reunião na quinta-feira por videoconferência. O tema deverá ser o socorro financeiro a estados e municípios durante a pandemia. O projeto de lei sobre o tema foi aprovado pelo Senado em 6 de maio e, desde então, aguarda a sanção do presidente. Para conceder 60 bilhões de reais diretamente a estados e municípios, o governo havia colocado como contrapartida o congelamento de reajustes salariais de servidores públicos até o final de 2021. Vamos ver qual será o tom dessa nova reunião, né, Glauco? Na última reunião que a gente teve entre os governadores e o presidente, tivemos um embate muito forte entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver qual será o novo tom dessa reunião, se será mais ameno ou ainda num tom de disputa política, né? Não tenho a menor dúvida. E olha, eu ainda vou repetir isso aqui em alguns pontos e algumas matérias que nós vamos fazer durante essa edição.
vamos todos ficar muito cientes do seguinte: a conta vem, e a conta vem muito alta. E não vamos ter nenhuma dúvida, nós, cidadãos pagadores de impostos, é que vamos pagar o ônus. Este é o único fato, por enquanto, de tudo que vai acontecer, tá bom? O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria a linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. A linha de crédito do chamado Programa Nacional de Apoio a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o famoso PRONAMP, será de até 30% da receita bruta anual da empresa, calculada com base no exercício de 2019. Houve veto de 8 meses para o pagamento e a prorrogação por 180 dias dos prazos para pagamento de parcelamentos da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os vetos serão analisados pelo Congresso, que pode derrubá-los. A lei já entra em vigor com a sanção presidencial. Temos aqui mais participações. Valdéria Teixeira, Eulália Ferreira mandando aqui bom dia pra gente, ótimo dia pra vocês. Continuem participando aqui conosco do Jornal Abre Aspas. Prazer tê-los conosco. E o Supremo Tribunal Federal informou que o ministro Celso de Mello decidirá, até o fim desta semana, sobre o sigilo da gravação da reunião ministerial de 22 de abril. A reunião foi mencionada pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, como prova de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A defesa de Moro pediu ao STF que divulgue a íntegra do material. Celso de Mello, então, pediu pareceres à Advocacia Geral da União e à Procuradoria-Geral da República. As respostas foram: a AGU defende a divulgação das falas de Bolsonaro, mas não das falas dos demais participantes da reunião. A PGR defende a divulgação das falas do presidente relativas ao inquérito. Essa reunião ministerial aconteceu aí no dia 22 de abril e participaram dela aí o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e outros ministros. Ao todo teriam participado 25 autoridades. E como você já disse, assim como a AGU, né, a Advocacia Geral da União, o presidente Jair Bolsonaro já disse em público que defende a fala dele que seja divulgada, desde que seja o que ele fala de Moro, não os outros trechos da reunião. Alguns colunistas aí de política já citaram, como por exemplo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, teria xingado um dos ministros do STF nessa reunião. Portanto, fica a nós aqui esperar até o fim de semana. É o primeiro aguardemos do dia, né, Glauco? É o primeiro aguardemos do dia. E estava demorando, hein? Até que foi bem hoje. Foi bem rápido até. Pois é. E o Ministério Público Federal informou que vai investigar as novas denúncias de vazamento na Superintendência da Polícia Federal do Rio, feitas pelo empresário Paulo Marinho. Empresário e apoiador da campanha de Jair Bolsonaro à presidência, Marinho afirmou que o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, foi avisado por um delegado da Polícia Federal sobre a Operação Furna da Onça, que levantou suspeitas sobre o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. A investigação do MPF está a cargo do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Os investigadores querem descobrir se policiais federais vazaram informações sigilosas para privilegiar alguém. Marinho vai ser ouvido. A Polícia Federal, Glauco, chegou a abrir um inquérito aí 2 meses após a operação aí Furna da Onça para investigar a participação de agentes nesse suposto vazamento, né? O caso foi encerrado, porém, sem que fosse encontrada a origem do vazamento. E nesta segunda, a Polícia Federal reabriu a investigação, assim como você bem falou. Mais uma investigação que é reaberta aí em meio à pandemia, né? Aguardemos número 2 desta edição, então. Exatamente, vamos aguardar. Vamos aguardar. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiu suspender o recesso parlamentar, que ocorreria de 17 a 31 de julho. O recesso é previsto na Constituição e ocorre todos os anos. A decisão foi anunciada
pela presidência da Casa após reunião de líderes realizada ontem. Segundo nota oficial, o motivo é, claro, a pandemia do novo coronavírus. Alcolumbre decidiu também não pautar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, antes desse período. De acordo com a Constituição, o Congresso Nacional, deputados e senadores em sessão conjunta precisam aprovar a LDO antes de entrarem em recesso. Dessa forma, o recesso está condicionado à aprovação da LDO. O Senado, assim como a Câmara dos Deputados, está trabalhando aí em sessões virtuais, né? E a gente sabe que com isso algumas pequenas reuniões das sessões estão sendo canceladas. Então a LDO, que estava prevista para ser votada aí no primeiro semestre, está com esse atraso. Vamos ver se vão conseguir votar, porque basicamente ele falou assim, ó, depois que aprovar a gente entra nesse recesso, nas famosas férias, e vamos aguardar como é que vai ficar essa situação aí no Senado Federal. É bacana a forma como eles trocam a palavra férias por recesso. Exatamente. Fica muito mais chique, né? É férias remuneradas. E o alívio no mercado externo após o anúncio de pesquisa com resultados promissores para o combate ao novo coronavírus animou o mercado financeiro. O dólar caiu para a menor cotação em 12 dias e a Bolsa de Valores fechou no nível mais alto em 20 dias. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$ 5,72. O euro comercial fechou o dia vendido a R$ 6,25. A libra comercial caiu e terminou a sessão vendida a R$ 6,97. Essa foi a primeira vez desde 5 de maio que a moeda britânica fechou abaixo de R$ 7,00. No mercado de ações, o índice Ibovespa, Bolsa de Valores brasileira, fechou o dia aos 81.194 pontos, com alta de 4,69%. O indicador está no nível mais alto desde 29 de abril. A primeira boa notícia aqui do jornal, né, Gal? Um alento, a gente gosta finalmente. De trazer sempre as boas notícias. Colado com essa notícia aqui, eu também trago lojas, cabeleireiros, restaurantes da Itália voltaram finalmente a reabrir as portas nessa segunda-feira, ontem, né? Grande passo para a recuperação econômica do Brasil, do país da Itália, que já deu aí os primeiros passos nessa possível recuperação. Então, pela primeira vez aí em meses, o dólar tem uma queda, notícia boa para a gente aqui do Brasil, que como a gente estava vendo nos memes da internet, né? Estava quase chegando a R$ 6,00. É isso aí. Assim como na Itália, também Portugal e outros países, a Espanha começa a se articular também com uma flexibilização. Mas um período muito difícil, acompanhando todas as matérias ontem internacionais aí, também a gente vê que os países numa adequação totalmente nova para uma nova realidade que se vem e uma constante em todas as matérias que nós vimos ontem, a saudade dos turistas. Então é muito importante a gente entender que, a despeito da necessidade também de uma recuperação financeira, há de se ter seriedade para que essa flexibilização, para que essa abertura seja feita com um embasamento sério, competente e profissional. Nós não estamos na hora para alarmismos e frases popularescas. Este é que é o grande fato. Um mérito aí a Itália, a toda a Europa lá, e a Espanha e Portugal, que fazem essa abertura com cautela. Nós vamos para um rápido comercial e na volta eu convido mais uma vez a você, já em nossos estúdios, o senhor Abner de Madureira, presidente da Câmara de Vereadores de Jacareí, e você pode participar ao vivo desta entrevista também. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Nove horas e 49 minutos, estamos de volta ao vivo com abre aspas desta terça-feira. E o governador de São Paulo, João Dória, encaminhou ontem para a Assembleia Legislativa a proposta de antecipar o feriado estadual de 9 de julho para o dia 25, próxima segunda-feira. A medida, caso aprovada pelos deputados estaduais, valerá para todo o estado de São Paulo.
O objetivo do governador é aumentar a taxa de isolamento no estado, que tem ficado abaixo das expectativas, só aumentando nos feriados e finais de semana. Abre aspas. A expectativa é de que o projeto possa ser analisado em regime de urgência e possa ter a aprovação majoritária dos deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, disse o governador João Dória. Para aumentar o isolamento social na cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas também propôs à Câmara Municipal a antecipação de 2 feriados municipais, o de Corpus Christi, em junho, e o da Consciência Negra, em novembro, para que ocorram ainda nesta semana, na quarta e quinta-feira. A medida já foi aprovada ainda ontem pela Câmara. Com isso, a cidade de São Paulo terá um feriado prolongado, começando na quarta-feira, dia 20, e terminando na segunda-feira, dia 25. Pois é, então quarta um feriado, quinta outro feriado, sexta-feira ponto facultativo, sábado e domingo fins de semana, às vezes, né? Tradicionalmente, sábado e domingo é um dia que o mercado tende a ficar mais fechado, ainda mais com essa pandemia, né? Os números de isolamento mostram isso. Segunda-feira um outro feriado, ou seja, um super feriadão. E é isso que o pessoal está perguntando aqui na nossa live, né? A Anitta Vasconcelos pergunta, será que o feriadão vai chegar aqui em São José dos Campos? Veremos, né? Na próxima notícia. Aguardemos. Eu creio que o Glauco vai ter mais informações sobre isso aí. Uhum. Não tem a menor dúvida. Com relação a esses feriados e com relação principalmente ao isolamento, é importante que a gente veja o subtexto da coisa também. É muito triste num contexto como esse, de uma pandemia logo mundial, que nós, dentro do nosso país, dada em alguns casos a baixíssima credibilidade por parte de quem deveria estar controlando isso daí, controlando toda essa pandemia e as ações, nós temos que promover algumas pândegas para que exista o isolamento social. É imprescindível uma consciência nacional, mas para que isso aconteça, há de se ter segurança com as informações que nos chegam, coisa que não está acontecendo. Então, infelizmente, o nosso poder público tem que procurar algumas alternativas, algumas esdrúxulas, como há pouco tempo em São Paulo, com o super rodízio lá, aqui como essa. É muito triste, em última análise, que o nosso povo precise ser levado a isso com essa pintura de feriado para que exista um isolamento recomendado pela Organização Mundial de Saúde e principalmente pela consciência daqueles que querem se proteger e querem proteger ao próximo também. É muito triste isso daí. E o super feriado foi um dos temas da terceira reunião do Conselho Municipalista, que reuniu 16 prefeitos do interior de São Paulo, incluindo o de São José dos Campos, Felício Ramute, nesta segunda-feira. O Estado pediu às prefeituras que, assim como na capital, fossem antecipados os feriados municipais para 26 e 27 de maio. Além disso, o governo debateu a estratégia de ampliação e os protocolos para os testes rápidos da Covid-19 nos municípios. O governo estadual comprou 2 milhões de testes rápidos que serão utilizados em 3 fases, uma delas em municípios do estado. A quantidade de testes e as cidades ainda não foram detalhadas. A primeira fase será para testar agentes das forças de segurança do estado, como policiais militares e civis, além de seus familiares. O encontro também serviu para o esboço e prévias dos planos regionais que os 16 prefeitos, em conjunto com os municípios de cada região, estão fazendo para a retomada da atividade econômica em junho. Nesta sexta-feira está marcada a 4ª reunião do Conselho Municipalista com a presença do governador João Dória. Pois é, respondendo a pergunta da Anitta aqui, né, ainda não temos a resposta oficial, mas uma recomendação do governador para que essas cidades que integravam aí o Conselho também fizessem feriados municipais para quarta e quinta-feira. Agora não temos nenhuma resposta oficial ainda de São José dos Campos, vamos aguardar os próximos dias aí, né, Galco? Não tem a menor dúvida, e além, claro, do abre aspas todos os dias, você também acompanha toda essa atualização pelo portal da SP Rio
Entrou lá, nós estamos atualizados, tá bom? E vamos à atualização dos números do coronavírus na nossa região. A Prefeitura de São José dos Campos registrou ontem novos 45 casos, totalizando 468 testes positivos para a Covid-19. A cidade registrou ainda mais 2 mortes causadas pelo coronavírus, contabilizando 26 óbitos. De acordo com a Secretaria de Saúde, as vítimas foram 2 homens de 70 e 78 anos. O boletim também informa o índice de ocupação dos leitos de hospitais da cidade, que atualmente é de 51,5% para UTIs exclusivas para a Covid-19 e de 15,1% para as UTIs totais da cidade. São José conta ainda com 544 casos suspeitos da doença, sendo 6 mortes sob investigação. 302 pacientes já se recuperaram da doença no município. A segunda cidade com mais casos confirmados é São Sebastião, com 308 confirmações, sendo 2 óbitos. Depois, Caraguatatuba, com 105 casos e 4 mortes. Jacareí, com 103 registros, sendo 9 óbitos. E Taubaté, com 69 confirmações, sendo 4 mortes. Pois é, chama a atenção São Sebastião, né? Que não é, eu acho que, se não me engano, a 7ª maior cidade aqui da nossa região, com um pouco mais aí entre 80 e 100 mil habitantes, e tem um número elevado de casos aparecendo na 2ª colocação. Nós já entrevistamos aqui o prefeito da cidade, Felipe Augusto, que relacionou esse alto número de casos ao alto número de testes. São Sebastião realizou mais de 6 mil testes aí na população, e ele atribui a isso a eliminação da subnotificação, né? Que é um dos problemas que vem causando aí, que é causado com o coronavírus, de não saber quem está contaminado ou não na cidade. Então, o prefeito de São Sebastião relaciona o alto número de casos ao alto número de testes. Enfim, vamos aguardar como vai ficar essa situação nas próximas semanas. A gente sempre traz aqui o lado positivo, a gente sempre tenta trazer o número de pessoas que se recuperaram, e a gente não gosta de dar essas informações de número de óbitos, mas são informações necessárias, a gente sempre relembra isso para informar a população, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, isso aí é a nossa função, trazer a informação correta a você. E o mundo inteiro sofre, padece com esse momento particularmente triste na nossa história, e não é diferente com todos os municípios, aqueles que enfrentam de verdade, muito próximo, a condição de uma população que, sob certos aspectos, até se encontra um pouco assustada com os números e com a possibilidade de infecção. Nós temos o prazer de receber hoje aqui o senhor Abder de Madureira, do PSDB, presidente da Câmara dos Vereadores de Jacareí, exatamente para conversarmos sobre isso, o que o poder também está fazendo com relação à atenção a esses números. Senhor Abner, muito obrigado pela sua presença. Nós acabamos de ver aí um número expressivo com Jacareí, com 103 casos confirmados, sendo 9 óbitos. Tarefa difícil, mas a luta parece que apenas no começo. Não é? Muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo. Bom dia, Glauco, bom dia, Douglas, bom dia, Maurício, toda a equipe aqui da SP Rio Mais, um prazer. Mais uma vez agradeço por esse espaço. Bom, vereador, vamos lá, vamos falar aí sobre as ações da Câmara de Jacareí no combate do coronavírus, né? A gente sabe que, assim como em São José dos Campos, Jacareí e várias cidades, o poder público está tentando tomar essas ações. Começando falando aí, com esses números na tela, né? A gente tem aí cerca de 103 casos de coronavírus em Jacareí, sendo 9 mortes. Vamos começar falando sobre as principais atribuições que a Câmara dos Vereadores está fazendo para combater o coronavírus na cidade. Começando, por exemplo, com a alteração aí nos horários das sessões. O que mudou com as sessões das Câmaras dos Vereadores aí de Jacareí? Mudou o horário? Temos horários diferentes? Como é que vai funcionar isso aí? Primeiro, Douglas, esclarecer que desde o dia 18 de março nós adotamos ali também o isolamento, né, e o trabalho home office da maior parte dos trabalhadores da Câmara Municipal, e permanecemos nesse período de suspensão dos trabalhos da Câmara até o final de abril. Retornamos dia 4 de maio, mas nesse período de abril nós realizamos 2 sessões extraordinárias
que foram importantes para determinar alguns pontos para combater o Covid-19 em Jacareí, né? Um deles é a aprovação do projeto da tarifa econômica do SAI, que favoreceu a muitos munícipes da nossa cidade, aqueles que estão incluídos na tarifa econômica, né? Aquele valor, o valor mais baixo, essas pessoas tiveram suas contas isentas, tiveram isenção das contas de água. Aprovamos esse projeto em sessão extraordinária. Também o voucher merenda para alunos da rede municipal de educação, né? Foram mais de 20 mil alunos beneficiados com o voucher merenda. Os alunos das creches, que são mais de 5 mil, foram beneficiados com R$100 cada um. Os alunos do ensino fundamental e o ensino infantil foram beneficiados com R$60 e também os alunos do EJA, né, a Educação Jovem e Adulto, também foram beneficiados com R$60 cada um para ajuda aí de custo na sua alimentação. Foram projetos importantes que nós aprovamos em sessão extraordinária. As sessões extraordinárias aconteceram em abril, no período da manhã, e quando retornamos então às sessões no horário, os trabalhos de Câmara a partir do dia 4, tivemos que retornar a realizar as sessões à noite por conta da resolução que aprovamos o ano passado, passando os horários das sessões para as 18 horas todas as quartas-feiras, né? A justificativa é que nesse horário a população poderia participar melhor das discussões. Então, na sessão passada, nós aprovamos um requerimento, né? Todos os vereadores votaram favoráveis para que nessa quarta-feira, amanhã, a sessão pudesse acontecer às 9 horas da manhã, o horário que a gente já vinha fazendo desde o início dessa legislatura, e vamos colocar um projeto de resolução assinado por todos os vereadores para que durante o período de pandemia, durante todo esse período, a gente possa continuar realizando as sessões ordinárias às 9 horas da manhã, até porque nós ainda estamos mantendo esse regime de isolamento na Câmara. O acesso do público, dos munícipes, está restrito ao prédio, né? Somente com a autorização dos vereadores é permitido o acesso aos gabinetes, mas estamos tomando todos os cuidados. O acesso ali, nós temos disponível álcool em gel, todos os funcionários, por obrigação, têm que usar máscaras dentro do prédio da Câmara Municipal. Então são essas as medidas que temos adotados ali para combater essa pandemia. E os vereadores têm se mostrado aí otimistas com essas medidas? É possível fazer aí, dar continuidade às sessões com essas medidas sem comprometer a saúde dos vereadores? Como você falou aí do álcool em gel, dessas mudanças nos horários, a proibição não, né? Um veto no acesso aos munícipes à Câmara Municipal nesse período de pandemia. Essas medidas estão se mostrando efetivas, do agrado dos outros vereadores também? Isso foi motivo de discussão, de debate entre os vereadores para a gente determinar qual seria o regime a ser adotado no retorno das sessões. Tivemos algumas reuniões para isso e pensamos até em realizar as sessões por meio de online, né? Por meio daquele sistema de videoconferência, mas todos acreditavam que o retorno presencial poderia também acontecer, até por conta do nosso plenário ser um plenário diferenciado. As mesas são um pouco distantes uma da outra, tem um distanciamento de um vereador para o outro. Também existia a preocupação de vereadores que são do grupo de risco, vereadores com enfermidades, com situação de imunidade baixa, vereadores o vereador Valmir acima de 60 anos e 2 são médicos que estão atuando, trabalham em hospitais, então tem esse risco também maior porque eles são linha de frente. Mas todos aceitaram o retorno por meio de sessão presencial. Então estamos mantendo todo o cuidado, poucos servidores trabalhando envolvidos nas sessões, apenas um de cada departamento, a gente evita o máximo que as pessoas se aglomerem ali no plenário. Perfeito. E agora detalhando um pouco mais essas medidas, falando um pouco das medidas sociais, vamos começar perguntando aí do Vale Merenda, né? O senhor já deu um detalhamento, mas agora falando um pouco mais, como é que funciona o Vale Merenda? Quantos meses aí estão colocados em plano pela Prefeitura para o pagamento? Como é que funciona no recebimento das famílias? Isso tem se mostrado aí positivo nos primeiros meses do programa? Primeiro mês, que foi agora o mês de abril, até o finalzinho ainda houve um probleminha com
com a situação dos cadastramentos, né? Porque alguns pais haviam um CPF cadastrado, logo depois resolveram cadastrar um outro CPF, o CPF do pai ou da mãe, vice-versa. Teve uma questão aí, um probleminha, uma questão aí de documentação e tal, mas no início de maio isso já foi regularizado e todos os alunos da rede municipal já receberam a primeira parte, né, os R$100. Agora, esse projeto é para 2 parcelas, né, desse valor. Esse valor chega a mais de 3 milhões nesses 2 meses que a prefeitura disponibiliza para os alunos, né, que são da rede municipal de ensino, e todos eles já tiveram seus cadastros, já foram atualizados, já receberam a primeira parte e agora esse mês vão receber a segunda parte desse valor. Perfeito. Outra medida que nós temos aqui conhecimento da mídia é o remanejamento de cerca de 5,6 milhões no combate à pandemia. Como é que foi feito esse remanejamento? Para onde ele foi disponibilizado para a prefeitura? Isso. Todos os vereadores têm aí, por lei, uma parcela da arrecadação municipal. A Câmara Municipal ela destina esse valor para algumas áreas que o vereador muitas vezes conhece mais de perto, alguns problemas que são mais regionais, são mais locais, né? E esse valor é cerca de 1,2% da arrecadação, fica disponibilizado para a Câmara, então, como emenda impositiva. 50% desse valor é obrigatório ser destinado para a área da saúde e os outros 50% os vereadores acabam por destinar para regiões que muitas vezes necessitam de algo mais da prefeitura. Nós então tomamos uma decisão, o prefeito mandou para a Câmara para que nós pudéssemos remanejar todo esse valor. Da minha parte, eu havia destinado para várias entidades da cidade, então com muita tristeza até, a gente teve que remanejar esse valor, mas pensando, lógico, na saúde da população, porque neste momento acho que vale mais a pena investir na saúde do cidadão, e a gente até pede desculpas para as entidades que a gente teve que remanejar esse valor, tirar esse valor que estava destinado para eles, para poder investir no combate ao Covid-19. Então todos os vereadores votaram favoráveis, esse valor já retornou então para a prefeitura para que ela possa atuar no combate a essa pandemia. Outro projeto que chamou a nossa atenção aqui foi que a Câmara aprovou a redução do número de comissionados em gabinetes dos vereadores. Como está funcionando essa medida? Como se deu esse projeto? Detalhe um pouco mais dessa medida aqui para a gente. Primeiro, vale a pena a gente pontuar que a nossa Câmara Municipal é uma Câmara Municipal que serve de modelo para muitas outras câmaras na nossa região e no nosso país, né? A Câmara Municipal vem ao longo desses anos enxugando os seus gastos, né, economizando o dinheiro que é público, né, em todos os anos, havendo a economia, a gente devolve o valor que sobrou para a prefeitura. Todos os anos existe essa devolução, porque existe realmente uma preocupação de todos os vereadores que passam ali pela presidência de enxugar, de cortar gastos, né? Então, fomos apontados por várias vezes, isso vem acontecendo ao longo desses anos, outros presidentes já tomaram outras medidas drásticas de corte de cargos comissionados, e ainda o tribunal continuou apontando que o gabinete dos vereadores existia um número acima do recomendado para a assessoria dos vereadores. Este número, eles não nos sugerem qual número deve ser, né? Eles apontam que existe uma falta ali de proporção de comissionados com efetivos, e aí pensando nisso nós propusemos então para todos os vereadores e também como resposta ao Tribunal de Contas de São Paulo a retirada, né, a extinção de um cargo de cada gabinete dos vereadores. E foram feitas várias discussões e por motivo aí desse momento difícil, cada vereador ter que dispensar um de seus assessores neste momento difícil de desemprego, nesse momento difícil de doenças, nós decidimos então em adotar essa extinção somente a partir do dia 15 de dezembro do ano 2020. Então, para a próxima legislatura, que a gente acredita que seja em 2021, os gabinetes trabalharão então com um cargo a menos na sua assessoria.
Perfeito. E, vereador, a gente tem falado aqui constantemente, né, que cada um deve fazer a sua parte para passar por esse momento aí de pandemia. A gente destaca aqui, como, por exemplo, uma ação dos servidores da Câmara que chegou a doar aí cerca de 250 quilos de alimento para a comunidade, o remanejamento do carro que a Câmara usava para a entidade de saúde da Prefeitura. Eu queria que o senhor comentasse agora como, não só pelas ações legais, né, como os projetos, mas também as ações pessoais, como o senhor vê a atuação da Câmara de Jacareí nesse momento de pandemia. Como é que está a atuação desses vereadores nesse momento de pandemia? Bom, todos estão fazendo a sua parte, né? Todos, de uma certa forma, estão se disponibilizando para atuar em alguma frente. Nós dispusemos aí, colocamos uma campanha na Câmara Municipal de arrecadação de alimentos. Foram mais de 250 quilos de alimentos arrecadados. Da primeira parte que nós levamos ali para o Educar Mais Jacareí, foram 250 quilos. E teve uma segunda remessa, que aí a gente acredita que seja mais de 300 quilos de alimento arrecadados na Câmara Municipal. Nós também colocamos à disposição o veículo dos gabinetes, né, o carro dos gabinetes à disposição da Secretaria de Saúde. Os veículos retornaram agora, até porque a Prefeitura está com uma falta de servidores que se encontram em grupo de risco, se encontram isolados, se encontram suspensos durante esse período. Então não tem um número efetivo de pessoas que estejam habilitadas a dirigir o automóvel. Então somente 2 automóveis permanecem lá na Secretaria de Saúde para conduzir as crianças até o UPA do Parque Meia Lua, porque o UPA infantil está sendo utilizado junto com o UPA adulto para receber as pessoas com sintomas do Covid-19. Ali é o ponto principal onde as pessoas devem ir com sintomas do Covid. Então, dali as crianças estão sendo destinadas ao UPA do Parque Meia Lua. Então, são várias medidas, os vereadores, cada um, quando a gente se encontra e cada um comenta o que está realizando, o que está fazendo, então todos estão envolvidos ali na cidade, em alguma parte, em alguma área da nossa população, ajudando os nossos moradores. Pois é, senhor Abner, um momento realmente difícil para todo mundo. Senhor Abner, nós, infelizmente, estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria, para encerrar aqui, que o senhor deixasse aí uma breve mensagem ao povo de Jacareí, uma mensagem aí da Câmara dos Vereadores, nesse momento em que, claro, vocês também são aí o foco de atenção por parte da população. Eu agradeço muito a sua presença. É um momento importante, agradeço por este espaço e se eu posso, de certa forma, contribuir com o meu mandato como pessoa pública ali de Jacareí, eu aconselho a todos os moradores, aos que puderem permanecer em casa, que não houver necessidade de sair, proteja suas vidas, proteja suas famílias, seus filhos, protejam seus vizinhos, um ajude o outro, porque realmente no início a gente não imaginava que isso era tão grave, né? E a gente começa a entender quando pessoas próximas da gente está lá internada, está lá em estado grave ou está lá numa UTI, como eu tive conhecimento de pessoas bem próximas da gente que se encontram neste momento difícil. Então, nós estamos nos mobilizando ali na cidade, até com a nossa fé, né? Eu que sou representante da Igreja Evangélica, dos evangélicos ali da cidade de Jacareí, nós estamos em oração por muitas dessas pessoas que são próximas, que a gente conhece, que é do nosso dia a dia, ali da igreja, dos trabalhos, e estão passando por esse momento. Então a gente somente se dá conta da gravidade disso quando alguém próximo da gente está passando por isso. Então fica essa dica para você, permaneça na sua casa, só saia realmente se houver uma extrema necessidade de ir ao supermercado, de ir em algum lugar, porque realmente esse momento não é um momento de ficar brincando, não, é um momento muito sério. Agradeço pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, conversamos com o presidente da Câmara dos Vereadores de Jacareí, senhor Abner Madureira. Muito obrigado. E ainda com as notícias regionais, a Prefeitura de São José dos Campos promoveu desocupação em um prédio conhecido como Galpão Cidadania na manhã de ontem. O local, que estava sendo ocupado pelo grupo artístico Velhos Novatos, agora deve abrigar um canteiro de obras para a Via Jaguari. De acordo com a Defensoria Pública,
a desocupação ocorreu sem que fosse apresentada uma ordem judicial sob uso da Guarda Civil Municipal. Os agentes de segurança chegaram no início da manhã para dar início ao recolhimento de pertences do grupo, como equipamentos de luz, som e bonecões. O material foi retirado do local por um caminhão da prefeitura. O defensor público Jairo Salvador aponta que a ação ocorreu de forma ilegal, já que o município teria que ter requisitado a saída dos ocupantes pelo judiciário. O grupo ocupava o local desde 2016. A Defensoria Pública deve ingressar com uma ação indenizatória para o caso de um ocupante do local que, sem aviso, foi retirado e teve imóveis levados. O órgão ainda deve entrar com representações em outros órgãos, como a OAB, para a apuração de abuso de autoridade e danos causados pela ação. O espaço, que pertencia à União até este ano, foi transferido para a Prefeitura em 2020. Em nota, o governo não apontou irregularidades na ação e não comentou a falta de mandado judicial para a desocupação. Abre aspas. Alguns moradores do Morro do Regaço foram retirados da área em 2016 e levados para o Jardim Brasília, na região leste. Uma pequena parte, porém, voltou para aquela área na Sebastião Gualberto, que agora pertence ao município. No local, a Guarda Municipal constatou a depredação do prédio, bebidas e um farto material político, diz trecho da nota. Pois é, a gente acabou de comentar o fato aí do que aconteceu, os dois lados da notícia, né? Enfim, é um momento também, um caso que vai demorar para ser resolvido. Nós teremos agora as partes judiciais envolvidas, né? Enfim, temos o lado aí dos moradores da região que diziam que ele tinha um lado cultural, tinha ali galpões culturais, enviaram fotos aí pra gente do que acontecia ali. E temos o lado da prefeitura que diz que ali tinha um lado de cunho político e de depredação do patrimônio público. Vamos aguardar as próximas decisões judiciais para ver quem a justiça vai falar que tem razão. Não tem a menor dúvida, e a velha máxima prevalece. Contra fatos não existem argumentos. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas mais 20 minutos, estamos de volta com abre aspas desta terça-feira. E vamos saber como é que fica o tempo. O friozinho está querendo chegar, mas eu achei que ia fazer mais frio. Vamos saber com ele como é que fica. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Um sistema de alta pressão vai manter o tempo estável nesta terça-feira. Vamos ter aí um dia de céu com pouquíssimas nuvens e muito sol. E durante o período da tarde, a umidade relativa do ar pode ficar inclusive abaixo dos 30%. Por isso, vale o aviso de beber bastante água. E também os riscos de incêndio, né, em áreas de mata aumentam bastante. Então, reforça-se aqueles pedidos, né, das queimadas controladas, de jogar a guimba de cigarro do carro, para termos um pouco mais de atenção quanto a isso. As temperaturas máximas poderão chegar aos 26 graus no Vale do Paraíba, 27 no litoral, 26 também em São Paulo e 23 na Serra da Mantiqueira. Essas condições de tempo devem permanecer aí pelo menos até a próxima sexta-feira, quando uma nova frente fria deve mudar as condições do tempo. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, essa sua indicação de se hidratar agora está imprescindível, porque realmente está
seco demais o tempo, né, Douglas? Pois é, Glauco, muito seco o tempo. Temos aqui alguns comentários, né? Como, por exemplo, aqui, Diego Santana, André Santos, Fernanda Gonçalves, que mandam aqui bom dia pra gente. Assim como manda o Luizão, que fala aqui, bom dia, abre aspas, vamos sair dessa. Ele fala do prefeito de Cruzeiro, né? Vamos ajudar o povo aí e colocar mais leitos aqui de hospital. E temos aqui também mais uma participação. Helenice Nunes mandando bom dia. Felipe Bugarim comentando sobre aquela desocupação, falando que foi uma desocupação ser mandado. Enfim, as pessoas participando aqui do Abre Aspas e a gente ressalta aqui para todo mundo que está assistindo, beba bastante água, né, Galvão? Beba bastante água porque não está brincadeira não. E claro, nós repetimos sempre, um prazer tê-los aqui conosco fazendo esse jornal com conteúdo de verdade. Gostou do comercial? Fiz um comercial. Gostei, ficou bonito. Então tá bom. E olha só, como se não bastasse o resto, o Senado pode votar hoje o adiamento do Enem 2020. O projeto de lei da senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, prevê a prorrogação de provas, exames e demais atividades para o acesso ao ensino superior, por causa, claro, da pandemia. Conforme matéria do G1, na segunda-feira, dia 18, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, que organiza a aplicação do Enem, afirmou que as datas da prova não são imutáveis, mas estão mantidas a princípio para novembro. Realmente uma notícia que vai acabar complicando ainda mais a vida de tanta gente que já não sabe mais o calendário, né? O como vai se organizar. Particularmente, Douglas, eu sei que você sabe bastante disso também, na parte de educação, isso está sendo um problema seríssimo, tanto para professores quanto para alunos, além dos pais, obviamente. Exatamente. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma preparação que muitos estudantes levam mais de 3, 4 anos, alguns terminam o ensino médio e continuam estudando em cursinhos para o Enem, e é muito complicado a gente não ter definição sobre qual data será essa prova, né? Como será feita. Já tivemos uma posição oficial tardia do Ministério da Educação. O ministro Abraham Weintraub começou a falar apenas nessa semana que podemos ter o adiamento do Enem. Então temos o Senado já começando a interferir, começando a votar leis, porque o ministro da Educação não tem uma posição oficial ainda. Muito se fala em possibilidade, mas o que a gente precisa para esse momento são leis concretas, né? Exatamente, é o que tem que fazer. Mas independente disso, mais uma vez aqui, a nossa reverência aos professores que tiveram que se reinventar e, olha, uma força para você, estudante, né, Douglas? Olha, mantenha a disciplina. Tá difícil, mas nós temos que manter essa força aí. Tudo vai passar, mas não perca o foco. Ninguém está de férias, nós estamos numa pandemia, tá bom? E o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União a lista de médicos cubanos que serão reincorporados ao projeto Mais Médicos para o Brasil. De acordo com a portaria número 31, por meio da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, será concedido registro único para o exercício da medicina no âmbito do projeto aos médicos cubanos, reincorporados em primeira chamada do edital número 9 de 26 de março de 2020. Em março, o Ministério da Saúde informou que 7.167 médicos já haviam se inscrito no edital Mais Médicos para o Brasil, aberto para reforçar as equipes de saúde em função da epidemia, então, do novo coronavírus. A previsão anunciada foi que até 5 chamadas seriam feitas, sendo que médicos cubanos poderão ser convocados após a terceira chamada. Pois é, Glauco, a gente teve uma retirada aí, que segundo o atual governo era por questão política, né? Teve aí o Mais Médicos do Brasil, enfim. Foi constatado que os médicos brasileiros não gostariam de trabalhar em extremidades, como cidades do Amazonas, cidades do extremo interior, por se tratar aí, mesmo com um salário alto, de uma cidade pequena, com poucos recursos médicos, como a gente sabe que o SUS tem poucos recursos, né? Enfim, agora pelo menos foi acertadamente feito essa recolocação, uma nova chamada dos médicos cubanos, e agora vamos aguardar que nesse período de pandemia eles sejam reforços, né, importantes para o nosso Sistema Único de Saúde, SUS, que a gente sabe que
médicos sempre estão em faltas desde que a gente fala de SUS, né, Glauco? Não tem a menor dúvida, com todo respeito à política e aos senhores políticos, suas excelências. O que nos interessa são soluções frente a uma crise de saúde muito séria. Então, como o Douglas já disse aqui também, nós queremos que se resolvam os problemas e em alguns momentos há de se deixar o ego e a política de lado em função de uma decisão acertada e eficiente para a população. Isso que eu creio ser o mais importante. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está tomando a droga hidroxicloroquina há semanas já para se prevenir de uma possível contaminação pelo novo coronavírus, de acordo com o site da NBC. Conforme matéria também da Exame, o presidente fez a declaração enquanto respondia a perguntas de jornalistas na Casa Branca. Atenção, ainda não foi comprovado que a droga pode ajudar a tratar a Covid-19 ou prevenir a contaminação. No entanto, o político republicano tem defendido o uso da droga, assim como o da cloroquina, versão que seria ainda mais tóxica. Pois é, Glauco, a gente sempre ressalta, tá? Não é para você aí de casa sair comprando a cloroquina Bem na lembrado. farmácia e tomando. A cloroquina e a hidroxicloroquina, que são remédios diferentes, mas parecidos, são remédios usados para tratamentos de outras doenças que podem e tem como principal aí sintoma, né, Ataque cardíaco. a arritmia no coração. Então a gente precisa ficar atento. É um remédio, como todo remédio, não deve ser tomado sem orientação médica. Então vale a ressalva, né? O presidente americano disse que está tomando há semanas, mas provavelmente com uma orientação médica, né? Porque com certeza o presidente dos Estados Unidos, a principal potência do mundo, tem um aparato médico muito forte ao seu lado, né? Não tem a menor dúvida. Por favor, cuidado com isso. Médico, sempre. E vamos falar de esporte. O vôlei Taubaté, olha só, vai contar com mais um reforço olímpico para a próxima temporada. Trata-se do ponteiro Maurício Borges, de 31 anos, dono de um currículo de muitos títulos aí pelos clubes por onde passou e, claro, pela seleção brasileira. Além de Maurício, o técnico argentino Javier Weber vai poder contar com mais 3 jogadores da seleção brasileira no elenco. Os centrais Lucão e Maurício Souza, o ponteiro Douglas Souza e o levantador Bruno Rezende, o famoso Bruninho. E se aqui estão contratando lá fora, a história é bem outra. A Liga Escocesa confirmou ontem o encerramento da temporada 2019-2020 do Campeonato Nacional, elegendo o Celtic Football Club como grande campeão. Com a decisão, o clube alcança seu 9º título consecutivo da Premiership, o 51º na história. Em nota oficial, a Liga de Futebol da Escócia afirma que a decisão foi tomada em conjunto com todos os clubes. A entidade optou por manter a classificação da última rodada, disputada no dia 13 de março. E ainda no Reino Unido, os clubes da Inglaterra deram um passo importante para o retorno do campeonato nacional do país. Em reunião por videoconferência realizada ontem, os clubes que participam da primeira divisão decidiram, de forma unânime, permitir o retorno de treinos em pequenos grupos a partir da tarde de hoje. Boas notícias para o vôlei Taubaté, hein? Pois é, o vôlei Taubaté está montando uma seleção. A gente teve conversando aqui há cerca de 2 semanas com o Lucão do vôlei, né? Exatamente. Que ele falou sobre a contratação do Bruninho, sobre a troca no comando técnico aí do Renan Dalzotto. Enfim, esperamos que no ano que vem Taubaté chegue forte novamente para ganhar muitos títulos, aí seja na Libertadores ou na Superliga. E o que nos agrada é a volta do futebol, pelo menos na Europa, né? Hoje, fim de semana tivemos na Inglaterra, hoje no Reino Unido, enfim. Aos poucos a vida no esporte vai retornando, né, Glauco? Não tem a menor dúvida. E claro, tá todo mundo com saudade do esporte. E excelente notícia aqui para o Taubaté e claro, para toda a região, que vai ter aí um time de estrelas para representar a região nesse poderoso vôlei Taubaté. E claro, a gente espera que volte o jogo. Exatamente. Que a gente possa ir ao jogo. Todo mundo está com saudade, mas vai chegar. Calma, cuidado que a gente chega lá. E a empresa americana de biotecnologia, Moderna é o nome da empresa, anunciou ontem ter obtido resultados
positivos preliminares na fase inicial de ensaios clínicos de sua vacina contra o novo coronavírus. Os testes foram feitos em um pequeno número de voluntários. E conforme matéria do G1, segundo a empresa, a vacina produziu aí resposta imune em 8 pacientes que a receberam, afirmou aí a agência de notícia France Press. Uma ótima notícia, né? Ótima notícia, algo que a gente sempre ressalta que não tem vacina ainda, tá? É um teste com vacina que pode ser, segundo essa própria empresa, finalizado para setembro, para o fim do ano, mas é uma notícia animadora. A gente sempre finaliza o jornal aqui com boas notícias e é o que a gente espera, né? Essa é a melhor notícia do ano, eu tenho certeza. Não tem a menor dúvida, claro, tem a máxima também que diz que sempre há uma luz no fim do túnel, apesar dos memes que existem aí no Facebook e nas mídias sociais. Mas é importante, a gente, como o Douglas falou, a gente gosta de terminar o abre aspas sempre com uma mensagem positiva para você, mas sem camuflar os fatos. Momento difícil, situação difícil, é necessário que todos respeitemos o isolamento e que respeitemos tudo que tem que ser feito para a gente conter esta bendita pandemia, não é, Douglas? Pois é, Glauco. Notícias boas aqui também da região. A redação acabou de me enviar aqui. É a GM, né? A famosa fábrica da GM, mais antiga do Brasil aqui em São José dos Campos, General Motors, retomou parcialmente os trabalhos da linha de produção na manhã aqui de ontem, desta segunda-feira, com cerca de 500 funcionários nos setores de motor e transmissão, ou seja, a economia, mesmo que a passos lentos, vai retomando. Com boas notícias a gente encerra o jornal de hoje, né, Glauco? Não tem dúvida, muito obrigado, Douglas. Até amanhã, voltamos novamente com abre aspas. Não tem a menor dúvida. E a você que nos privilegiou com a sua audiência, amanhã, a partir das 9h30, estamos de volta e, claro, esperando por todos vocês. Um ótimo dia e até amanhã.